Olá, muito bom dia, conectando seu Facebook Live, aguardando os nossos irmãos. Hoje, dia 16 de agosto de 2020, e estamos aqui para mais uma manhã para ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos nela, porque cremos que ela é nosso alimento, ela é o nosso melhor alimento que nós podemos ter, né, para nossas vidas, sermos fortalecidos nela. Bom dia, Babi, bom dia, Camila, bom dia, Cíntia, bom dia, Regina. Deus abençoe, um abraço, Marlia, Taíde, bom dia, Fabiola, Silvana, Deus abençoe, dia, Silvana, bom dia, Lucilene, aguardando os nossos irmãos se conectarem aí, e você que está entrando, Marcelão Neote, um abraço, querido, você já vai compartilhando, já vai convidando alguém, compartilhando, porque nós vamos falar hoje de algo muito especial, capítulo 2 do livro de Lucas, né? A história do nascimento de Jesus, um pouco da sua infância, da sua história. E tem muitos princípios importantes para nós que somos filhos e para nós que somos pais também, né? Rafael Carvalho, bom dia. Milena, bom dia. Deus abençoe, queridos, né? Queridos, então eu vou pedir a ajuda da pastora aqui, né? E ela vai estar lendo para nós, né? Enquanto ela vai estar lendo, depois, à medida que a gente for achando necessário, a gente pausa e comenta alguma coisa sobre o texto, ok? Mas acima de qualquer coisa, queridos, nós não queremos, a intenção não é trazer uma pregação para você nessas manhãs, em sim lermos a palavra de Deus junto com você, uma exposição das escrituras junto com você, tá bom? Tá? Então, Deus abençoe. Minha mãe, bom dia, sua bênção, minha mãe. Deus abençoe. Então, a pastora André vai começar lendo então, e à medida que ela vai lendo a gente vai pontuando, tá bom? Um beijo então, preste muita atenção. O nascimento de Jesus, capítulo 2 de Lucas. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Ok, então aqui, irmãos, era um recadastramento. O pessoal precisava recadastrar todo mundo, né? Fazer um recenseamento. Então eles pedem para que as pessoas retornem às suas cidades natais para que possam, né, se alistar ou se cadastrar ou recadastrar. Tá? Mas a ideia é controle, é organização em partes, enfim, é saber quem é quem, tá bom? Vamos lá. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ok, gente, então aqui a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: ainda que, levando em consideração todas as dificuldades da época, né? Uma mulher grávida ter que se deslocar de uma cidade para outra, tá? Naquela época não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha, né, o mesmo meio de transporte que existe hoje. Imagina a mulher grávida ali, pelo relato bíblico, nós vemos que ela estava prestes a nascer a criança, né? Porque tanto é que eles vão para lá, né, para a cidade de Davi, eles vão para Belém, e o que acontece? Imediatamente a gente já ouve o relato que Jesus então nascera. E a observação é que Jesus, na hora de nascer, eles buscam uma hospedaria, né, não conseguem achar uma hospedaria, né, que estivesse vaga, porque imagina, todo mundo retornando, né, para sua cidade, né, hotéis cheios, hospedarias cheias, e o que sobrou para eles foi, né, ou pelo menos o que eles podiam pagar na época, era uma estrebaria, né, onde os animais se alimentavam. E ali Jesus nasceu, e ali Jesus então é acondicionado, né, ali em roupas, né, enfim, em panos, né, mas enfim, eu quero chamar a atenção de você o quê? Primeira coisa, tá? A obediência deles, tá? Às leis do Estado. Nós vemos o quê? Que eles teriam um motivo para talvez não ir, não levar Maria, mas você vê que havia uma obediência. Se essa obediência era imposta ou não, né, a gente pode deixar ela, talvez, né, entre aspas, que talvez realmente ela fosse imposta, né, e não voluntária. Eles tinham que ir.
Mas enfim, nós vemos eles então pagando um preço por isso, né? Tendo agora que gerar o seu filho, né, numa manjedoura. E aqui a gente vê um outro ponto que é o quê? Quando você para pensar que Jesus era o Filho de Deus, né? Irmãos, se você fosse por 1 minuto da sua vida Deus, né? E teu filho estivesse nascendo, e você fosse Deus, sendo Deus você pode, não existe nada impossível. Tá? Por que você iria querer que teu filho tivesse o pior e não o melhor? Né? Por que você permitiria que Deus, né, você como Deus permitiria que o seu filho nascesse numa manjedoura e não, veja bem, não precisava ter um palácio, bastava ter uma vaga na hospedaria. Não tinha uma vaga na hospedaria. Jesus nasceu numa manjedoura, queridos. Tá? Aqui é uma pergunta que eu quero deixar no ar, porque eu vou voltar nisso até o final dessa devocional. Porque é algo muito especial que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração acerca disso, tá bom? Vamos lá então? Amor, e ainda cai por terra aquela questão, né? De, ele nasceu numa manjedoura porque era humildezinho, pobrezinho. Né? E durante o texto nós vamos ver que não é isso. Nós vemos que ele só não nasceu numa hospedaria porque estava escrito isso, né? Que seria desse modo, e porque não havia lugar. Por isso que ele nasceu em outro lugar, senão provavelmente teria nascido ali numa hospedaria. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Ok, algumas coisas que eu gostaria de pontuar. O próprio versos 8, quando fala: havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, conta dos seus rebanhos, tomando conta dos seus rebanhos. Observe, irmãos, que o texto faz questão de identificar que eles estavam no campo e que era a noite, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam cuidando dos seus rebanhos. Observe que os pastores estão cuidando dos rebanhos à noite, né? Quer dizer, eles não cuidavam de manhã, cuidava também. Mas aqui também traz uma lição e uma aplicação prática acerca de que a noite, irmãos, é quando as ovelhas estão mais vulneráveis. O que representa a noite? A noite representa trevas. Significa o quê? Né? Um pastor existe na nossa vida para quê? Para que nos ajude em tempos de trevas e de escuridão a cuidar de nós. Porque muitas vezes a ovelha não enxerga tão bem à noite quanto enxerga de manhã. De manhã, quem sabe, a ovelha pode fugir dos lobos, dos perigos, porque está enxergando. Mas à noite não, ela precisa que alguém zele por elas. E às vezes ele vai zelar onde? No aprisco, ou seja, ele vai reunir elas em grupo, no coletivo, tá? E protegendo este coletivo. Aqui eu cito isso e penso isso como uma lição, porque a gente precisa entender que durante todo o texto vai revelar Jesus como Senhor e Messias. E Ele é o nosso pastor. Nós vamos ver o seguinte, que Jesus, assim como os pastores, Ele também tem as suas ovelhas, que somos nós. E Ele cuida de nós, né, em meio às trevas. Mas Ele também permite que durante o dia, eu e você, possamos também enxergar o caminho, né, seguir Ele, ouvir a voz dEle, ouvir a voz do seu pastor. Então, queridos, que o Espírito Santo fale ao teu coração acerca da importância que tem tanto o pastor, quanto a ovelha, quanto a noite e o dia nas nossas vidas. E no versículo, que foi o versículo acho que 15, que a pastora leu por último, diz assim: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que acontece, que o Senhor nos deu a conhecer. Era esse aqui? Não. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Nós vemos o que aqui? Duas coisas. Primeiro, o desejo, tá, deles não só saberem a revelação, porque os anjos tinham dito a eles:
que tinha nascido o Salvador, mas eles queriam ver ele, presenciar daquilo, né? Queriam, então, por isso que ele fala, vamos ver o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer, aquilo que Deus está nos dizendo, está nos falando. Queremos também experimentar isso, queremos praticar isso, queremos ver esse menino que nasceu. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas precisa haver também dentro de nós o desejo de não só ouvir a palavra de Deus, mas de conhecer aquilo que está sendo nos dado a conhecer. Ou seja, se Deus está falando algo para você no teu coração, viva isso. Se permita viver isso. Deixa que o Espírito Santo permita que você viva isso que você está ouvindo nesta manhã. Vamos lá então? Versículo 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Então aqueles eles comprovam que tudo aquilo que fora dito para eles, né, que eles ouviram, tá, é verdade, é real, é cumprimento de profecia. Eles veem o Salvador, eles compartilham com Maria, com José, né, o que eles viram, os anjos, né? A Bíblia fala assim, Maria guardava essas coisas no coração e refletia em seu coração acerca de tudo isso, a importância de a gente ouvir, guardar e ponderar, tá bom? E agora a gente vai entrar para um novo tempo, porque agora a gente vai falar um pouquinho, então agora Jesus depois do seu 8º dia, vamos lá. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Eu chamo a atenção, queridos, nesse verso 32, quando Simeão fala assim, né? Luz para a revelação dos gentios. Jesus é a luz do mundo e ele veio para trazer o que? Revelação aos gentios. Quem era gentios? Qualquer um que não era judeus. E para os judeus, tá? É para a glória de Israel, de teu povo. Para os judeus, para Israel, ele veio para ser a glória. Para nós, gentios, veio para ser a revelação. A luz a luz para a revelação, ou seja, é através dele que nós vamos ter o conhecimento verdadeiro. Jesus é a luz do mundo. Então, estando com ele, nós jamais vamos andar em trevas. Por isso que eu falo, ele é o nosso pastor. Então, ele vai nos cuidar, sendo que agora, nos cuidando na escuridão, não. Ele vai nos cuidar agora sendo a luz para que nós nunca mais andemos em escuridão. E para que a nossa proteção seja ele. Amém? Vamos lá. Versículo 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Então aqui nós vemos Jesus aos 8 dias, né, sendo levado para cumprir a lei. Então a gente vê aqui o temor de Deus, da palavra de Deus no coração dos seus pais, que agora sai de Belém, vai até Jerusalém para apresentar ele no templo. Dão o nome dele, Jesus, né? Nome esse que não foram os pais que deram, mas foi o anjo que disse para eles: vocês vão chamar ele de Jesus. Assim como a exemplo de João, nós vemos lá também Deus falando para Zacarias, né? Olha, para sua esposa Isabel, vai se chamar João. Por isso que a Bíblia fala que nós teremos também um novo nome, né? Nós temos o nome de batismo que os nossos pais nos deram, mas Deus tem um nome para cada um de nós. Deus, quando ele olha para mim, talvez ele não olhe para o Alex, ele tem um nome que ele chama o Alex. Para o pastor André, ele tem um nome, né? Eu não sei se você já se preocupou. Eu tenho quase certeza que eu sei o nome, né? Eu tenho quase absoluta certeza que eu sei o nome que Deus que ele me deu, mas um dia eu vou ter certeza disso, né? Fiquei curiosa agora. Depois me conta. Tá bom. Outra coisa que a gente vê, né? Então, a palavra de Deus cumprindo na vida desse casal, levando o filho para apresentar ao Senhor, eles cumprindo a lei, tá? Mas também vemos agora aqui dois personagens, que é Simeão e Ana. E no versículo 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado, observe que agora ele fala de forma profética, a causar a queda e o sorgimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição. Em outras palavras, é como se Simeão estivesse falando assim: ele vem na contramão de tudo e de todos, tá? De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado, quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Então ele tanto fala assim que Jesus iria ser uma quebra de paradigma muito grande, e também já alerta a Maria. Maria, a sua alma, né, será atravessada, né, como por uma espada, porque ela haveria de ver o seu filho sendo crucificado, ver o seu filho sendo morto, e com certeza isso é uma dor que, né, ninguém pode mensurar. Somente quem vive a perca de um filho pode saber, ainda mais ela, né, todo o contexto, filho de Deus, concepção virginal. Então imagina agora ela ver, né? Para pensar como para ela foi difícil, irmãos. Como é que uma mulher dessa vai ter saúde emocional se não for pelo Espírito Santo em ver o próprio Filho de Deus sendo crucificado e nada acontecendo? Imagina se eu e você temos expectativa que Deus vai fazer alguma coisa por nós, acerca de nós, ou ao nosso favor. Imagina ela vendo o seu filho indo para a cruz. Quantas coisas não passavam na cabeça dela, né? Que hora que o pai vem livrar meu filho, né? Ou ela pensa: não acredito que Deus vai fazer meu filho passar por isso. Por que eu tenho que, né? Por que Jesus teve que passar por isso? Tá? Então são tantas perguntas que às vezes são mais importantes do que as respostas, mas que faz com que a gente também olhe para a gente e entenda que mais do que aquilo que nós estamos vivendo, queridos, são os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida. Tá? Se a gente for ver, todo mundo se alimenta todo dia, né? O plano de Deus para muitas bois e vacas aí é servir de alimento para nós. E a gente não fica com dó deles, ao contrário, a gente come e se satisfaz com eles, né? E talvez se a gente fosse ver do ponto de vista da pecuária deles, eles iam falar assim: puxa, mas que injustiça, né? Nós existir para ser morto, para que eles nos comam, tá? Os vegetais, mesma coisa. Aí você entende que às vezes a minha vida, a sua vida, e a nossa vida ou a nossa morte está muito além do que somente o nosso próprio proveito. Deus tem propósito nas nossas vidas. Assim como o gado, assim como o vegetal tem propósito para nós, nós também temos propósito para Deus e para o plano de Deus e para a obra de Deus. Então, seja vivo ou seja morto, que estejamos fazendo parte do plano de Deus, né? Aquele que Ele estabeleceu nas nossas vidas. Se vivos, que glorifiquemos ao Senhor. Se mortos, que possamos glorificá-lo Ele mais ainda. Que Deus abençoe. Vamos lá então, continuando?
Versículo 41. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Jesus, então agora nós vemos Jesus com 8 anos sendo apresentado no templo, e agora a gente vê um espaço de tempo, tá, de 12 anos, né, porque agora com 12 anos de idade, então eles sobem novamente para uma festa em Jerusalém, tá, possivelmente a festa da Páscoa, tá, e terminada a festa agora, né, eles estão retornando para sua casa e Jesus, né, no meio da caravana, se dispersa e acaba que eles não veem que Jesus, né, ficou em Jerusalém. Após ter eles percebido isso, né, que Jesus, o filho deles não estava por ali, então eles vão procurar. 3 dias depois, né, eles encontram Jesus aonde? No templo, em Jerusalém, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. E aqui, queridos, eu quero chamar a tua atenção assim. Primeiro, que criança hoje de 12 anos, tá, que você já ouviu falar na vida, que se perdeu dos pais para correr para a igreja, para ouvir, né, os pastores, os anciões, né, fazer pergunta e ouvir eles falar, né? Então aqui a gente vê o quanto especial Jesus já estava e já era com 12 anos de idade. É interessante que a gente não vê relato bíblico nenhum, nem histórico da vida de Jesus, né, do 0 aos 12 anos. Mas a gente entende que foi um tempo, né, onde com certeza ele esteve sendo cuidado pelos seus pais, ele teve experiência com Deus, né, Deus esteve falando com ele também, com os seus pais. E agora a gente vê aqui um menino faminto, tá? Não há dúvida, irmãos, que Jesus com 12 anos aquilo que José e Maria gerou nele, nesses 12 anos. Não pense que José e Maria só foram, né, Maria só foi incubadora, não. Né? Aquilo que ele estava numa família, numa casa, que também tinha fome de Deus, tinha sede de Deus, que quando tinha uma festa dessa aqui, saía da sua cidade e ia para Jerusalém. Então ele via em seus pais, e aqui mostra a importância para você que é pai, para você que é mãe, para que os seus filhos vejam em você a mesma fome que você quer que eles tenham. Muitas vezes você quer que teu filho vá para a igreja, muitas vezes você quer que teu filho se preocupe com as coisas de Deus, quer que ele leia a Bíblia, quer que ele ore, tá? Mas o que ele aprendeu nesses 12 anos? O que ele tem visto, e não é em 12 dias, não é em 12 semanas, né? Não é em 12 meses, irmãos, são 12 anos, vendo o seu pai e sua mãe, temendo a Deus, buscando a Deus. Eu não tenho absoluta dúvida nenhuma que aqui Jesus deve ter saído com a Maria na orelha dele, né? Tipo, filho, o que você fez, Piá? Você está pensando o quê? Olha o que você fez com o teu pai e com a tua mãe. Porque a gente olha às vezes o texto, né? A gente fala assim, um menino de 12 anos, a gente acha que, gente, 12 anos é 12 anos, tá? É ótimo que ele estava fazendo a vontade do pai. As escrituras dizem que ele fala para a mãe, né? Mãe, você não sabe o que eu deveria estar fazendo, né? A vontade do pai. Os pais não entenderam. Mas que era 12 anos, era filho. É óbvio que a Maria deve ter saído com Jesus ali, com ele na orelha, né? Nunca mais faça isso para tua mãe e para teu pai, tá? Mas observe que o que a gente quer tirar de lição não é o fato dele ter se perdido ou fugido dos pais para estar na igreja. E sim, hoje uma criança de 12 anos talvez fugiria para quê? Para ir jogar bola? Para ir ver filme? Para ir brincar com os amigos? Fugir de casa porque não aguenta mais o pai e a mãe? Mas quem que você vê com 12 anos fugindo, né, da sua casa ou da sua caravana para ir para a igreja, tá? Buscar mais. E ali eu reforço também os versículos 51 que fala assim,
o 46 ainda, né? Depois de 3 dias encontraram no templo, sendo sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Naquela época não era comum, queridos, né, uma criança se dirigir a um sacerdote, muito menos a doutores da lei. Porque assim, criança normalmente você não dá muito ouvido. Então observe que ele ganhou um espaço, um respeito, né? Por isso que eu falo. Nem as mulheres naquele tempo eram ouvidas, né? Nem as mulheres. Quem dirá as crianças? Então o que a gente observa? Que Jesus, talvez não tenha sido a primeira vez que ele foi ao templo. Talvez, quem sabe, todas as vezes que eles iam para Jerusalém, ele ia lá, ele era o questionador, ele era o perguntador, ele ia perguntar, ele ia questionar, ele ia ouvir o que eles estavam... Devia deixar os sacerdotes de cabeça cheia, né? Quando ele chega com 12 anos, eles já conheciam. Eles já conheciam aquele menino. Senão não iam deixar qualquer menino sentar e tomar a atenção deles. Jesus chegou de novo lá. Lá vem Jesus com as perguntas. Porque até os 13 anos eles já passavam a idade adulta. 12 anos não era idade adulta. Então a responsabilidade era dos pais ensinar. Não era deles. Então eles não tinham por obrigação. Então, ou seja, isso aqui acontecia já como um fator extra de um interesse, de uma vontade de Jesus de aprender. Queridos, então que isso seja na nossa vida, nos nossos filhos, esse desejo, essa vontade de aprender. E o 51 então conclui dizendo assim: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente à sua mãe, né? Porém guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Observe que o texto faz questão de falar que Jesus ia crescendo. A palavra crescendo mostra que ele não chegou cheio de sabedoria. Ele não chegou cheio, né, de entendimento, de inteligência. Ele vai crescendo, é um desenvolvimento. Aí você entende porque o ministério de Jesus começou com 30 anos. Gente, Deus foi se revelando a Jesus por 30 anos. Quem ele era, quem Deus era, o propósito dele, a missão dele. Para que com 30 anos Jesus então iniciasse o ministério dele. E 30 anos de Jesus sendo preparado para 3 anos de ministério. Tem gente que hoje, né, recebe uma profecia, né? Você vai para as nações, já quer comprar passagem no dia seguinte, tá? Mas às vezes Deus está falando para você, olha, você vai para muitas nações, viu? Se prepare que nos próximos 30 anos eu vou preparar você, forjar você daqui 30 anos, e você vai ver que os 3 anos que você vai ter de ministério nas nações vai ser algo que você vai abalar o mundo, a terra, e vai salvar o mundo, tá? Quantos de nós hoje pensamos assim? Vivemos hoje numa sociedade imediatista. Por isso que Deus não fala mais nada acerca do que. Por isso que Deus quer que a gente tenha fé e confie nele. E que a gente quer que viva um dia de cada vez nele. Porque ele sabe que todas as vezes que ele fala para mim e para você acerca do nosso destino, a gente sai querendo atropelar, fazer e a gente quer... como é que fala? A gente quer cancelar os processos, a gente quer, né, pular os processos. Pular etapas, né? Não pule a etapa, não pule o processo. Que esse capítulo 2 de Lucas seja para o teu coração algo muito especial e que Deus tenha falado com você nessa manhã. Eu queria salientar, amor, o versículo 52 que diz que ele, tudo isso que ele ia crescendo, né? Crescendo em sabedoria, crescendo em estatura, crescendo em graça. Diz que crescer em graça diante de Deus e diante dos homens também, né? Era uma coisa ali... Não era só diante de Deus e nem só diante dos homens. Nem só diante dos homens. É o paralelo. Tem gente que acha que vive... Às vezes nós vemos pessoas querendo crescer em Deus, e isso é espiritual, né? E às vezes tratando mal pessoas. Né? Sabe que é eu antagônico isso. Crescendo em Deus, crescendo na palavra. Crescendo na palavra. Crescendo diante dos homens, crescendo no seu caráter. No caráter. Tem pessoas que querem ser cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, mas o seu caráter é reprovável. Exatamente. Diante dos homens. Quantas pessoas vocês conhecem hoje, irmãos, que são da igreja, tá? Faz o céu descer. Nossa, ora, né? Mas você fala línguas. Pergunta o testemunho dessa pessoa pro vizinho. Meu Deus do céu. Para alguém da família. O seu caráter é reprovável. É uma pessoa que não se relaciona com as pessoas. E guarda uma coisa no teu coração, tá? A gente busca o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é poder. Como é que Deus vai dar poder para alguém que não tem primeiro o seu caráter provado e aprovado? Vai ser uma tragédia. É como dar uma bomba. Não vai ser ouvido, né? É como dar uma bomba nuclear para alguém, para uma criança que vai sair matando todo mundo. Tá? Então, queridos, você que é cheio do Espírito Santo, saiba que o Espírito Santo está em você, mora em você, ele quer encher você. Mas antes, ele precisa te dar maturidade e o teu caráter precisa ser forjado. Pai e mãe, você precisa fazer a sua parte. Igreja, você precisa fazer a sua parte. Pastores, vocês precisam fazer a sua parte. Mas
membros, vocês precisam fazer a parte de vocês também. Vocês precisam crescer, às vezes, mais no caráter do que espiritualmente. Há muitas pessoas que, para pular essa fase, correm para um centro de macumba, que tem muita coisa espiritual lá. E lá não precisa tratar caráter. Lá é só mexer com o místico. Tá? Mas na igreja, tá? Você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ter poder, você quer ser... tudo isso nós vamos desenvolver na sua vida. Mas também vamos trabalhar o teu caráter. E se nós não vermos o seu caráter primeiro sendo aprovado, nós não vamos querer empoderar você. Porque nós seríamos loucos fazendo isso. E muito mais a Deus. Queridos, então, se você talvez não chegou, a dimensão espiritual que você quer chegar, o poder que você quer desfrutar, talvez porque o teu caráter ainda não esteja pronto. Seja como Jesus, tenha paciência. Se permita, não pule o processo, se permita ser conduzido por Deus. Tá? Porque ainda que você fale, mas eu já estou quase velho. Eu penso, irmão, eu estou com 46. Né? Eu falo, meu Deus, daqui a pouco eu já estou com 50. Eu falo assim, parece que agora é a época dos jovens, né? Só os jovens estão despontando, só eles estão na crista da onda. Eu falei assim, já era, né? Já passou a minha fase, eu acho que eu tenho que me aposentar. Quem sabe, irmãos, eu estou quase chegando à maturidade. E quem sabe se eu e você não precisamos de 1, 2, 3 anos só para salvar o mundo, cumprir o propósito pelo qual nós somos enviados. Tá? Enquanto muitos vão perder esse propósito pulando fases, né, e querendo já rapidamente estar no alto, sendo que às vezes Jesus mesmo, em vez dele querer estar no alto, né, em vez dele querer estar no Instagram, no Facebook, né, lá com muitas milhares de curtidas, o que ele dizia? Ele curava alguém e dizia assim, só faz um favor para mim, não conta para ninguém. Né? Em vez de chegar e expor, ele fazia o contrário, não fala nada. Por quê? Não é chegado, eu não quero que atrapalhe, né, o propósito de Deus na minha vida. Eu não quero ser nada antes do tempo. Queridos, então entenda que Deus, aquilo que Deus preparou para a sua vida vai acontecer se você se permanecer firme nele, crendo, confiando e permanecendo nele. Deus abençoe você, obrigado pelo carinho. É um prazer, pastor. E agora nós estamos em dose dupla, irmãos. Bom isso, né? Por enquanto. Não, por enquanto eu estou gostando do negócio, né? Olha, meu irmão que está gelado, né? Eu estou gostando disso. Vocês estão gostando também? Eu acho que a pastora deve ficar, irmãos, permanecer comigo. Né? Porque 2 cabeças é melhor que uma, concorda? Deus abençoe todos vocês, então um beijo grande. Vamos saudar aqui a Marlia Taíde, Zenir Rodrigues, Cantinho do Céu, Camila Camargo, Henrique Ferreira Braga, Marcelo Neotti, João Souza, Babi. Deus abençoe Leila Mara, Lucilene, Camila. Deus abençoe João Reni, Irmã Maria, Tânia Ferreira, né? Deus abençoe todos vocês, Liliane Suzuki, Miriam Araújo, Maria Silva, todos vocês, Henrique Ferreira Braga. Que Deus abençoe Vera Kramer, Nelson Rodrigues, Enir Rodrigues, Josiane Cristina, Eli Silva. Deus abençoe todos vocês, Josué Correia, Maria Silva, Cris, minha mãe Neide, Rafael, enfim, um beijo a todos. E lembrando, gente, hoje é domingo, né? Há cultos nas igrejas. Se você pertence a 40, vai lá na igreja, vai lá no templo, queridos. Saia da sua casa, enfrente a chuva, pega o seu guarda-chuva, coloca um casaco e vai para a igreja, faz como Jesus, que ia para o templo, esteja lá pessoalmente. E se você tem a sua igreja, né, vai em alguma igreja, vai presencialmente assistir um culto que vai ser muito diferente na sua vida. E se o seu filho fugir, quem sabe ele não correu para a igreja, né? Se não correu para a igreja, correu para outro lugar que não foi a igreja, Cristo, então está na hora de você repensar como é que está sendo a sua família, a educação, porque Jesus está voltando. E Ele conta comigo e com você, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, Deus abençoe. E até às 15 horas com a pastora Fabíola e às 18 horas o culto, hein? 18, 6 da tarde, o culto na 40 aqui. Um beijo, fica com Deus.